Olá, meus queridos alunos, estamos de volta aí com as videoaulas do professor Evandro, continuando aí o nosso comentário de questões, hoje comentando as questões do concurso de Coroatá para o concurso de Coroatá, ok? Então nós estamos aí na nossa terceira videoaula de comentário de questões para o concurso de Coroatá. Lembrando a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, lembrando que só os inscritos terão acesso a todas as videoaulas do canal do professor Evandro. Beleza? Então, para a gente não perder muito tempo, vamos direto aí ao comentário das questões, para a gente não ter uma videoaula muito longa. Então, o enunciado da questão de número 36 diz o seguinte: observe a figura seguinte, na qual são indicadas as micro-regiões dos municípios do Maranhão. Então, este é o mapa das micro-regiões do município do Maranhão. Cada micro-região aí está sendo representada por um número. Ok? Aí ele pergunta: a microrregião na qual está cravado o município de Coroatá é aquela representada pelo número. A primeira coisa que você tem que saber aqui para responder a questão é qual é a microrregião a qual pertence a cidade de Coroatá. Então, a microrregião a qual pertence a cidade de Coroatá é a microrregião de Codó. Então, Coroatá pertence à microrregião de Codó. Então, essa é a primeira informação para responder a questão. A segunda informação é que você tem que saber identificar no mapa, né, a localização e o formato do mapa da microrregião de Codó. Então, você olhando para o mapa, você tem que saber localizar e identificar a microrregião de Codó, tá certo? Então, a primeira informação talvez seja mais simples. Essa segunda informação, que é localizar no mapa a microrregião de Codó, você tem que ter tido uma familiaridade com o mapa, né? Com o mapa do Maranhão e claramente com o mapa de divisão das microrregiões do Maranhão. Então, a resposta aí que você vai encontrar, né, e aí ajudando aqui, acompanha aqui o cursor do mouse, a microrregião de Codó aqui no mapa está sendo representada pelo número 9. Tá? Então, você que assistiu nossa segunda videoaula deve lembrar deste formato, porque nós colocamos esta questão com uma questão que falava sobre a microrregião de Codó e perguntava a você qual era o número que representava o município de Coroatá. Então aqui, ó, se você lembrando do formato, você consegue responder essa questão também. Então a resposta correta é a letra A, número 9, tá certo? Então a gente não vai filosofar muito sobre isso. Então você precisa, claro, saber que Coroatá pertence à microrregião de Codó e precisa identificar no mapa o formato do mapa e a localização da microrregião de Codó, perfeito? Então vamos aí para a nossa próxima questão de número 37. Então letra A é a correta aí da 36, vamos aí para questão de número 37. Essa questão é uma questão que a gente já mencionou aqui, né? A gente já falou aqui. Então ele coloca um enunciado muito longo, né? À primeira vista você tem medo do enunciado muito longo, mas quando ele vai fazer a pergunta é muito simples, né? Então ele pede para você ler os versos, né, do João do Vale, né? Fala aí sobre essa referência do João do Vale falando da safra bem feliz, né? E aí é a música aí, eu aconselho vocês dar uma olhada aí no YouTube, né? Escuta aí a música, que a música também é interessante. Aproveite, chame aí a sua patroa, sua namorada, chama alguém para dançar no meio da sala e dá uma animadazinha aí na hora de responder as questões. Vamos aí para a continuação do enunciado. Aqui nessa segunda parte do enunciado, ele coloca especificamente a parte que fala sobre Coroatá. E na pergunta ele diz o seguinte: nas alternativas seguintes são indicadas duas culturas de maior representatividade econômica para o município na ordem. Né? Então ele não pergunta só quais são as culturas, mas ele coloca aí na ordem de importância. Ok? Então a resposta correta aí, lembrando aqui, para responder essa questão você precisa saber quais são as duas culturas, quais são os dois produtos agrícolas de maior representatividade no município de Coroatá. Esses dois produtos agrícolas é o arroz e o milho. Então, você sabendo dessa informação, você já responde a questão. Não precisava nem ter lido o poema todo, a música toda do João do Vale. Então, a resposta correta, letra E. E aí não esqueça, os produtos agrícolas de maior importância para o município de Coroatá é o arroz em casca e o milho. E essa aí está na letra E, de educado.
tá certo? Só para dizer que a letra E é de educado, beleza? Então vamos lá para nossas próximas questões. Lembrando que é sempre bom você assistir as videoaulas mais de uma vez, para você se familiarizar. Se você não consegue assistir ou não tem tempo como assistir, grava a videoaula, sei lá, ou assiste ela, escuta, né? E aí daí a gente está repetindo muitas informações justamente para isso, para ajudar aqueles que vão ouvir a videoaula, vão ouvir a aula e não assistir a videoaula, tá? Então, alternativa aí, os 2 produtos de maior representatividade econômica no município de Coroatá, na ordem o arroz em casca e o milho. Vamos aí para a próxima questão, questão de número 38. Temos um enunciado aí um pouco longo, mas vamos ler o enunciado para nós respondermos as nossas questões. Segundo Chico Buarque de Holanda, depois de Pelé, ele foi o maior craque de futebol que ele viu jogar. Jô Soares, sempre que fala de futebol, se refere ele como Garrincha que jogava pela esquerda. Recentemente, Fagner e Zé Cabaleiro compuseram uma canção que fala sobre este craque de futebol. Natural de Coroatá, Maranhão, chegou a integrar a seleção brasileira de futebol. Quando da comemoração dos 450 anos de São Paulo, o jornalista Renato Pompeu publicou um livro sobre a vida deste mago da bola. O livro se intitula, então ele está perguntando, o homem que driblou a glória. O texto e a lacuna se referem a... Então esta é uma questão de atualidades sobre a cidade de Coroatá, né, sobre vultos históricos ou vultos de importância da cidade de Coroatá. Aqui nós temos um vulto para o futebol, né? Então o enunciado deixa alguma coisa que pode fazer com que você acerte a questão, mas aqui você tem que realmente conhecer a história, né, do canhoteiro. Aqueles que são fãs de futebol com certeza vai lembrar do canhoteiro. Eu não sou um bom jogador de futebol, mas vez por outra converso e assisto algumas coisas sobre futebol. Então aqui é mais uma coisa relacionada às questões. Aí em 2011 nós tínhamos aí as comemorações dos 450 anos de São Paulo, e aí veio à tona, né, a lembrança aí do canhoteiro, que é natural de Coroatá. Eu não acho, assim, acho um pouco improvável se cobrar uma questão dessa natureza neste próximo concurso, mas não custa nada a gente lembrar deste canhoteiro que foi um grande representante do futebol, né, nacional, e é natural de Coroatá. Então a resposta correta, letra C, de casa, canhoteiro. Vamos para a próxima questão? Leia o texto seguinte, no qual observa-se as lacunas 1, 2 e 3. Mais uma questão de preenchimento de lacuna. O município de Coroatá está cravado na microrregião de... A gente já falou sobre isso hoje. Apresentando uma densidade populacional próxima a... Lembrando aí, quando fala de dado numérico, normalmente pede-se aproximadamente. A densidade demográfica é o número da população dividido pela área do município. E sendo segundo o IBGE, olha aí a referência à fonte, que a gente sempre bate, normalmente no enunciado ele pede aproximação ou ele pede referência à fonte. O bioma dominante no município. Então ele perguntando aí a bioma, então... As 3 lacunas, vamos aí resumir para você entender. Ele pergunta qual a microrregião a qual pertence Coroatá. 2, ele pergunta qual a densidade demográfica aproximada de Coroatá. E 3, ele pergunta qual o bioma de Coroatá. Então, para você responder essa questão, você realmente tem que ter estudado, você tem que realmente ter se familiarizado com o conhecimento de Coroatá, certo? Então, vamos aí, vamos eliminar... Primeira coisa que a informação que a gente já falou aqui. A microrregião é Codó. Coroatá pertence à microrregião de Codó. Aí você já elimina a letra C, né? Ó, a letra C já cai fora, né? E a letra D. Aí a gente já aumenta nossas chances de acertar a questão. Temos aí Codó na letra A, na letra B e na letra E. Se nós olharmos a letra B e a letra E, elas são iguais,
certo? E aí eu vou dar uma dica para vocês. Esta é uma informação nova, a gente até agora não tem comentado sobre o bioma. Então, o bioma predominante em Coroatá é o cerrado. Bioma predominante em Coroatá é o cerrado. Então, vamos repetir aí. O município de Coroatá pertence à microrregião de Codó. A densidade demográfica aproximada é de 28 habitantes por quilômetros quadrados e o bioma predominante é o cerrado. Então, microrregião de Codó, densidade 28 habitantes por quilômetro quadrado, isso é uma densidade aproximada, né? E o bioma é o cerrado, e você encontra isto na letra B de bola. Então a resposta aí da nossa última questão desta revisão. Então esta é a nossa terceira videoaulas de comentário de questões. Espero ter ajudado vocês. Continue ligado no canal do professor Evandro, continue comentando, deixe suas sugestões, deixe suas críticas também, deixe sua dica, e aí o professor Evandro vai ter todo o prazer de ajudar. Continuemos estudando, temos um pouco mais de tempo porque o concurso mudou o cronograma, dê uma olhada no cronograma, e futuramente deve surgir mais videoaulas sobre o Coroatá. Então provavelmente vai ter mais uma videoaula falando sobre a economia, né? Porque a gente fez uma videoaula panorâmica de dados do IBGE, fizemos uma videoaula de dados históricos, de informações históricas, mas eu acho que é interessante a gente falar mais sobre a economia de Coroatá, falando lá sobre a predominância da economia de Coroatá, né, da agricultura, da indústria, quais são os produtos agrícolas. A gente até comentou um pouquinho aqui nas questões, mas sempre é bom reforçar um pouco mais, ok? Então ficamos por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, de dar seu joinha, de ativar o sininho, deixar seu comentário, e ficamos com o conselho universal do professor Evandro, que é: estude, porque quem estuda, Deus ajuda.